Olá, meus queridos alunos, muito bom dia. Sou o professor Biratã, professor de vocês de História. Hoje a gente vai estar tratando do nosso conteúdo do segundo bimestre, aula do oitavo ano, referente aí ao volume 2, capítulo 5 do livro didático de vocês, páginas 5 a 7. A gente está falando sobre a influência iluminista no Brasil, as reformas do Marquês de Pombal, e tem um exercício para vocês fazerem na página 7 do livro didático de vocês. A influência iluminista no Brasil no século XVIII. Portugal impedia que as ideias consideradas perigosas vindas da Europa, né? Ideias perigosas aqui a gente traduz também por livros, né? Livros de autores aí, pensadores iluministas. Impediam que entrassem em seus domínios coloniais, né? A gente inclui aqui o Brasil, que era uma colônia de Portugal nessa época. O Brasil, assim como havia colônias ali na África e na Ásia, e isso dificultaria o seu controle sobre esses territórios, caso esses territórios fossem influenciados pelas ideias, né, reformistas dos iluministas, né, ideias que muitas das vezes se misturavam com ideologias políticas e motivavam aí nações a se rebelarem contra as nações que as dominavam. Os primeiros livros distribuídos na colônia eram impressos em Portugal ou em outras regiões. Não havia impressão de livros na colônia, no Brasil, no caso, na época do Brasil colonial. Alguns textos referentes à nossa história, como os relatos a respeito aí da chegada ao Brasil, né? Descoberta aí dos portugueses, descobrimento do Brasil, foram escritos por Gabriel Soares de Souza e por padres jesuítas, né? Aqueles jesuítas lá que vieram catequizar os nossos índios, além da carta de Pero Vaz de Caminha e das poesias aí do Gregório de Matos, só foram impressos no Brasil, né? No século XIX. Então, o descobrimento acontece lá no século XV, né? A chegada das grandes navegações, demora aí mais uns 4 séculos para que os livros com essas histórias aí venham ser impressos no Brasil, porque havia um controle da metrópole a respeito da produção literária na colônia. As ideias iluministas realçavam a insatisfação na colônia portuguesa na América. Membros da elite colonial se inspiravam nessas ideias liberais com o objetivo de ajustar ou romper relações políticas ou econômicas com a coroa, ou seja, com Portugal. Né? Acontece que alguns filhos dessa elite econômica, né, das pessoas mais abastadas aí economicamente, iam estudar na Europa e tinham contato aí com as ideias iluministas e traziam isso clandestinamente para o Brasil, para a colônia. A insatisfação dos colonos com o domínio da metrópole, né, havia lá toda a questão do pacto colonial, né? O pacto colonial, onde determinava que a colônia aqui no Brasil, colônia de Portugal, né, o Brasil só poderia comercializar com Portugal, né? Então havia todos esses fatores, a insatisfação dos colonos com esse domínio e dos seus produtos, né, essas limitações comerciais que eram impostas aí, e esse excessivo controle do pacto colonial que dizia que o Brasil só poderia comercializar com Portugal, né, sufocando assim a economia da colônia. Crise no ciclo do ouro e dívida de Portugal com a Inglaterra. A gente teve aí, né, no Brasil, período do ciclo do ouro aí, durante boa parte do século XVIII, né, o auge. Após acordarem aí o Tratado de Methuen, tratado também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, lá no ano de 1703, né, Portugal acabou por se endividar com a Inglaterra no decorrer do século XVIII. Esse tratado de panos e vinhos, né? A Inglaterra vendia tecidos para Portugal, né? A indústria têxtil nascente na Inglaterra, e Portugal, por sua vez, vendia vinhos para a Inglaterra. Isso vai acabar favorecendo mais a Inglaterra do que Portugal, e Portugal vai se endividar. Para enfrentar tais dificuldades, o Marquês de Pombal, né? Ministro do Dom José I, do rei de Portugal, implantou na colônia, né, no Brasil, uma série de medidas amparadas aí nas ideias iluministas. Lembrando que quando um governante, ou um líder, ou um ministro usava essas ideias, né, se debruçava sobre essas ideias iluministas, ele ficava conhecido como um déspota esclarecido. A gente comentou isso em outras aulas, né? Um déspota esclarecido, porque se debruçava sobre as ideias
iluministas e, de certa forma, mesmo sendo um governo autoritário, né, era conhecido como também esclarecido, um governo autoritário, porém esclarecido. Aqui a gente tem uma imagem aqui do Marquês de Pombal, né? Marquês de Pombal, primeiro-ministro aí de Portugal, na fase do Brasil colonial, que fez aí uma série de reformas. Dentre as reformas e medidas aí do Pombal, a gente vai ter um incentivo ao desenvolvimento da manufatura, né? Produtos aí vão ser fabricados, né, e exportados a partir de então. Acabou com as capitanias hereditárias, que era um sistema que não deu certo, né? Vai surgir depois disso aí os governos gerais. Vai surgir os governos gerais. Então vai acabar esse sistema de capitanias hereditárias. Vai entrar em colapso. Instituiu a cobrança aí de 1,5 tonelada de ouro de imposto. Ampliou a produção agrícola, né, antes muito limitada na colônia, para exportação e expandiu aí a cultura de outros gêneros. Arroz, algodão, tabaco e o cacau. Expulsou os jesuítas, porque os jesuítas eles, né, possuíam muitas terras no Brasil. Eles acabaram praticamente tinham um governo paralelo, né? Um governo paralelo, né? Paralelo ao governo de Portugal, e acabaram ajuntando muitas riquezas, por isso o Marquês de Pombal vai expulsá-los, né, do Brasil. Controlou gastos com funcionários reais, né, enxugou aí a máquina pública, criou companhias de comércio para ampliar as transações de produto entre a colônia, né, o Brasil e Portugal, e decretou o fim da escravidão indígena. Escravidão indígena que, convenhamos, né, o índio nunca foi bom escravo, mas de certa forma também era utilizado, né? Havia toda aquela questão que o índio era preguiçoso, mas de toda forma foi escravizado, inclusive antes do negro. As medidas de Pombal beneficiaram a coroa, bem como deram maior liberdade comercial aos colonos, satisfazendo mesmo que temporariamente ambas as partes, a metrópole e a coroa. Contudo, Dom José I vier a falecer lá em 1787, finalzinho do século XVIII, vai assumir a esposa da Dona Maria I como rainha de Portugal, e ela vai demitir, mandou embora lá o nosso Marquês de Pombal e promoveu uma política aí que reaproximou a coroa com a nobreza, com a Igreja Católica e com a Igreja Católica. Decretou aí o fechamento aí das manufaturas, ou seja, a gente vai ter um retrocesso econômico na colônia, né? A economia estava andando, agora vai dar uma travada, e ampliou aí a fiscalização e controle dos produtos da colônia, né? Houve esse retrocesso socioeconômico. Somadas as ideias iluministas, que já circulavam na colônia, a atuação da rainha portuguesa levou a uma radicalização nas contestações, né? Vão surgir aí alguns movimentos contestando, então, esses novos meios que ela vai utilizar. Como exemplo dessas contestações, manifestações, temos as que ocorreram aí em Minas Gerais, né? Processo lá político em que o Tiradentes, né, vai ficar conhecido como Inconfidência Mineira. Temos lá a figura do Tiradentes. E vamos ter a Conjuração Baiana, lá na Bahia. Ambos os movimentos aí inspirados, né, nas ideias iluministas. Bom, gente, esse era o conteúdo que a gente tinha para passar nessa videoaula. A gente se encontra aí numa próxima videoaula.